Em todo mochilão que eu fiz, eu consegui encontrar duas pessoas apenas que tinham um pensamento um pouco mais alinhado com o meu. Um deles era um ítalo brasileiro, ele era um neocon, sionista, mas tinha valores que estavam em consonância com o que eu acredito. Por mais que não seja uma oposição real, a gente sabe que a direita neocon está muito mais próximo de valores verdadeiramente conservadores do que a esquerda progressista. E a gente fez uma amizade até interessante, a gente conversou bastante. Ele era um cara até bastante culto, era um ítalo brasileiro, caladão, que ficava quase todo o tempo na sua barraca. E lá dentro ele fazia atividades bastante solitárias. Ele lia Dostoiévski, escutava música, ele tinha uma predileção musical bem interessante, gostava de música clássica. E ele tinha uma timidez assim fora do normal, uma grande dificuldade em se comunicar com outras pessoas e uma insegurança bem visível. Ele não conseguia falar praticamente nada com assertividade. Tudo que ele falava, logo após falar, ele dava aquele sorriso e abaixava a cabeça, como eu comentei no vídeo anterior. E em um determinado momento, ele disse uma frase que foi matadora. E eu realmente sou levado a pensar que ele tem traços do transtorno de personalidade evitativa, né? Que é aquela coisa bem do homem beta, insegurança, baixa autoestima, a sensação de estar deslocado quando está diante de novas pessoas, dificuldade em tomar iniciativa, medo do novo, não gosta muito de arriscar, teme a rejeição, teme ser criticado, e aí a pessoa acaba vivendo em um deserto social, não por predileção. É muito importante a gente distinguir o esquizoide, que ele é realmente indiferente e não faz questão de ter convívio, do evitativo, que anseia por uma vida social, que às vezes acontece só na sua imaginação, mas ele não tem o gingado para poder viver nesse mundo, né? Principalmente esse mundo ocidental, em que a efusividade e os traços histriônicos são até muito valorizados. Então, em determinado momento, esse ítalo brasileiro disse o seguinte, que ele só se abre com pessoas que ele tem certeza que não vão criticá-lo ou menosprezá-lo. Então a gente nota, né, que tem essa vontade de conviver, mas ao mesmo tempo tem esse medo, e a abertura total em uma relação interpessoal só acontece quando o indivíduo se sente realmente à vontade. O problema é que não tem como você ter certeza que você não vai ser criticado. A gente nunca sabe o que esperar de outra pessoa, né? Pois bem, eu queria só fazer essa introdução aqui e a gente vai ler agora um pouco a respeito do transtorno de personalidade evitativa. Eu gostaria que vocês prestassem atenção. Muitos homens tímidos, muitos homens que se consideram betas, podem se identificar com esses critérios e até se qualificarem de fato para o diagnóstico. O tratamento ajuda bastante, mas o objetivo aqui não é fazer com que o indivíduo coloque rótulos em si mesmo, né? É só uma orientação e se vocês acharem válido, vocês podem procurar um profissional. Bora lá então para o computador? A gente vai usar para poder falar a respeito desse tema, pessoal, o Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, conhecido como DSM. Embora ele tenha uma série de falhas, é o melhor que a gente tem no momento. E a gente vai discorrer um pouco a respeito do transtorno de personalidade evitativa, fazer alguns comentários e chegar na parte final, que é a mais importante, que é por que essas pessoas, né, o homem beta, passivão, carentão, que tem fobia social, que não tem gingado social, de autoestima baixa, por que razão esse homem é uma presa fácil para mulheres com transtornos de personalidade do cluster B. A exemplo das narcisistas, das histriônicas e das borderlines. Beleza. O transtorno de personalidade evitativo é caracterizado pela esquiva de situações ou interações sociais que envolvam risco de rejeição, crítica ou humilhação. Basicamente, qualquer relação interpessoal, você está sujeito a riscos, né?
Por essa razão, esses indivíduos aí são tão sociofóbicos. E além da pessoa ter o transtorno de personalidade evitativa, ela pode também ter as comorbidades. O que são as comorbidades? São transtornos ou outras condições que ocorrem concomitantemente com o transtorno. Vamos dar uma olhada em alguma delas. O evitativo pode ter depressão maior, transtorno depressivo persistente, transtorno obsessivo compulsivo ou transtorno de ansiedade. Ele pode sofrer de síndrome do pânico, por exemplo, ou até ter outros transtornos, tá? Ele mesmo pode ser um borderline do tipo quieto, né? Só que vai ficar muito complexo se a gente começar a falar de tudo que pode ocorrer simultaneamente, então a gente vai se ater aqui ao transtorno evitativo e só. Sinais e sintomas. Eles podem recusar uma promoção porque temem que colegas de trabalho vão criticá-los. Então a gente já vê aqui que o problema não é só interpessoal, tem até um adjetivo em inglês que chama pervasive, que seria algo como ubíquo ou presente em vários contextos, lembrando que o transtorno de personalidade ele tem que estar presente em contextos variados, por exemplo, atinge a área interpessoal, a área romântica, a área laboral, ele tem que causar disfunção a si próprio ou ao outro e tem que ter uma certa persistência, tá? Esse tipo de sintoma começa a aparecer geralmente no final da adolescência. Eu me lembro de uma situação interessante, um pintor que aparentemente exibe traços desse transtorno e a disfunção aparecia em uma série de contextos. Um deles especificamente, o pintor não queria pegar o trabalho que foi oferecido a ele porque a mulher não comprou a tinta que ele sugeriu. Então ele poderia ter agido de forma assertiva. E a assertividade é a criptonita do evitativo. Ele poderia ter ligado e falar, olha, com essa tinta aqui eu não vou poder trabalhar. Ou com essa tinta aqui vai levar mais tempo, vai sair mais caro. Ou simplesmente ele poderia ter pego o material dele e falar, olha, como não foi cumprido o combinado, eu não vou poder trabalhar para você. Mas o que ele fez? Ele simplesmente deixou todo o material na casa da mulher, não deu notícia e sumiu. Porque esse tipo de pessoa tem uma dificuldade muito grande em fazer coisas simples, né? Eu tinha um amigo também, boníssima pessoa, foi um dos meus melhores amigos por muitos anos, e ele se identificava com isso, chegou a procurar psicóloga, embora não se tenha chegado ao transtorno evitativo, né? Que tem muito psiquiatra que não gosta de dar rótulo, porque fica uma coisa meio determinista. Lá no laudo você via, né? Baixa autoestima, dificuldade de interagir socialmente. E às vezes, quando você chamava esse amigo para fazer alguma coisa, mesmo que ele não quisesse se envolver em determinadas atividades, ele não tinha coragem de falar não. Para o evitativo é uma coisa muito difícil você simplesmente, depois de combinar algo com alguém, né, acontece o imprevisto, você pegar o telefone, ligar para a pessoa e falar, fulano, aconteceu isso, isso e aquilo, eu não vou mais poder ir. Então ele teme tanto decepcionar o outro e como resposta dessa decepção ser julgado, ser rejeitado, ser humilhado, que ele acaba agindo de maneira irresponsável, tá? E tudo que ele mais teme, ele mesmo provoca. Isso não te lembra um pouco a questão do borderline? O border, por exemplo, o que ele mais teme é o abandono. E justamente por temer o abandono, ele às vezes dá em cima dos amigos do namorado, ele às vezes tem ciúme excessivo, ele faz testes e jogos que acabam levando ao que ele mais teme e faz com que ele seja abandonado. O evitativo é a mesma coisa. Várias atitudes do evitativo fazem com que ele seja criticado, menosprezado, que tenha problemas no trabalho, em seu meio social. Por essa razão é um transtorno. Consegue compreender? Vamos ler um pouco mais. Esses pacientes pressupõem que as pessoas serão críticas e vão desaprová-los até que passem por testes rigorosos provando o contrário. Assim, antes de ingressar em um grupo e formar um relacionamento íntimo, pacientes com esse transtorno exigem garantias repetidas de suporte e aceitação acrítica. Pacientes com transtorno evitativo anseiam por interação social, diferente do esquizoide, que não faz questão e é realmente indiferente à socialização, a críticas e elogios.
Mas ao mesmo tempo que eles querem conviver, eles temem colocar o seu bem-estar na mão de terceiros. Percebe como esse transtorno te escraviza na opinião e na decisão do próximo? Você não consegue ser o mestre do seu próprio destino sofrendo destes sintomas descritos aqui. E eles estão a todo momento atentos a qualquer sinal de resposta negativa, de crítica, e quando isso acontece, a tendência é que eles se isolem cada vez mais, porque essas pessoas têm um auto-julgamento severo, às vezes até em excesso. Então ele próprio se condena e acaba sofrendo também de uma distorção perceptiva por serem sensíveis à crítica e rejeição, e às vezes ele acaba vendo algo que não aconteceu. Então ele é escravo da percepção distorcida que ele tem a respeito da realidade. Basicamente, esses sintomas fazem com que aquele indivíduo evitativo seja sempre aquele calado, aquele tímido, aquele observador que raramente pega o papel de liderança ou um papel mais participativo em um grupo de amigos, no trabalho. E o indivíduo vivendo dessa maneira, as oportunidades da vida vão ficando cada vez mais reduzidas. Não é raro, por exemplo, que pessoas assim acabam recorrendo à misantropia, ainda que a solidão as incomode em graus variáveis, tá bom? Vamos ler agora então o diagnóstico do DSM. Para o diagnóstico de transtorno de personalidade esquiva, os pacientes devem ter padrão persistente de esquiva de contato social, sentindo-se inadequados e hipersensíveis à crítica e à rejeição. E esse padrão é caracterizado pela presença de 4 ou mais dos seguintes. Então vejam bem, eu vou ler. Se você se identificar com mais de 4, existe uma grande probabilidade que você seja sim um evitativo, passível até de diagnóstico e tratamento, ok? Não é vergonha nenhuma ter isso, é normal, né? Ninguém é 100% são das ideias. E esse transtorno aqui, a pessoa não causa dano a ninguém, né? Então não é um predador igual um cluster B, tá bom? Vejam bem, esquiva de atividades relacionadas ao trabalho que envolvam contato interpessoal, porque temem que serão criticados ou rejeitados ou que as pessoas vão desaprová-los. 1. 2. Falta de vontade para se envolverem com as pessoas, a menos que tenham certeza de que serão amados. 3. Reservem relacionamentos íntimos porque temem o ridículo ou a humilhação. Se preocupam demais com o que as pessoas vão pensar deles, ok? Preocupação em serem criticados ou rejeitados em situações sociais, inibição em novas situações sociais porque se sentem inadequados. Sabe quando você está no lugar, está sempre se sentindo deslocado, parece que você não é bem-vindo, ainda que você tenha ciência de que aquilo ali está só na sua mente, parece que aquilo é mais forte do que você. Tem uma visão do eu que é socialmente incompetente, desagradável ou inferior aos outros. Então esse indivíduo realmente tem uma grande insegurança, baixíssima autoestima, tá bom? E o último é a relutância em assumir riscos pessoais ou participar de qualquer nova atividade porque podem ficar constrangidos. Lembrando que se você se identificou em 4 ou mais desse aqui, você pode sim ter o transtorno de personalidade evitativa. Agora vem a parte mais importante. Esse tipo de indivíduo é presa fácil na mão de borderlines. E até por uma questão bastante lógica. Vamos lembrar, o borderline ele tem a facilidade de causar aquela sensação de harmonia instantânea. Tanto que é muito comum que pessoas que se envolvam com mulheres borderline acabem se casando rapidamente, 4 meses já tá noivo, 5 meses já tá morando juntos, no primeiro mês eu te amo pra cá, eu te amo pra lá. Então tem essa facilidade de conectar-se com as pessoas, que é justamente a dificuldade do evitativo. O borderline tem um sintoma que é crucial e cardinal para o seu transtorno, que é o medo de abandono. Por ter um grande medo de abandono, é muito comum que você veja borderlines tendo crises de ciúmes, ciúmes precoces, ciúmes excessivos. E quando o border se envolve com alguém que é mais sociável, ele começa, devido à sua distorção perceptiva, a criar cenários irreais na cabeça dele. Ah, o meu namorado tem muitos amigos e esses amigos vão acabar dando em cima deles, né, as mulheres, e ele vai acabar me trocando, então
eu me sinto ameaçada. O evitativo não mostra esse problema. O cara tem uma fobia social muito grande, uma dificuldade de interagir, então representa uma segurança a mais para o borderline e não vai haver tanto gatilho de medo de abandono como num relacionamento com uma pessoa mais sociável. Então a gente tem a harmonia instantânea, que vai atrair o evitativo ao border, e a gente tem a passividade e a fobia social, que vai fazer com que o border queira se relacionar com o evitativo por questões de segurança e de não haver medo de abandono. Uma outra questão importante, embora os dois tenham problemas de autoestima, o border tende a ser controlador e o evitativo tende a ser controlado. Mulheres borderline querem uma pessoa para controlar, e esse comportamento controlador geralmente vem ou de traços narcísicos concomitantes ou do próprio medo de abandono. Então uma mulher borderline com um homem evitativo, é ela que vai dar as cartas, é ela que vai trazer o evitativo para o grupo de amigo delas, é ela que vai escolher onde eles vão sair, é ela que vai, através às vezes de manipulação e chantagem emocional, manter a rédea curta ali daquele evitativo, e isso não quer dizer que o relacionamento vai durar. E quando o relacionamento acaba, algo que se sucede frequentemente são as terríveis campanhas difamatórias empreendidas pelo borderline. Mesmo evitativo sendo um passivo, quase um santo na relação, ele vai fazer o quê? Vai sofrer essas campanhas que vão destruir a sua reputação e que podem acabar, inclusive, com acusações caluniosas na Lei Maria da Penha. Agora vamos analisar o macro contexto para perceber por que razão o evitativo acaba sendo alvo fácil e fica muito mais difícil para ele se defender do que o indivíduo normal. A gente vive numa sociedade ginocentrista. A palavra da mulher é lei, tudo que a mulher faz ela é a vítima, tudo que o homem faz é o vilão. É um sintoma, né, que a gente tem vivido aí, que tem sido exacerbado pelo feminismo. Ginocentrista a sociedade sempre foi. E a gente tem também a facilidade de manipulação do indivíduo borderline, colocar uma carga emocional em tudo que fala, acreditar na própria mentira, não ter escrúpulos para sair por aí dizendo que o ex fez aquilo outro, né? Se isso já não fosse perigoso o suficiente, o evitativo, por ser inepto socialmente, excessivamente tímido e temer o julgamento de outras pessoas, fica muito mais difícil ele se defender, e as campanhas difamatórias irão fazer com que ele se isole cada vez mais, porque ele sabe que ele vai ser criticado por difamações da ex-mulher. Então a gente tem todo um conjunto social relacionado à personalidade, etc., que vão facilitar para o borderline empreender essas campanhas difamatórias. Em contrapartida, do outro lado, o evitativo fica muito mais suscetível a essas campanhas do que o indivíduo normal, justamente por todos esses sintomas que nós acabamos de descrever, tá? Então, vamos manter uma coisa em mente, a gente vai encerrar o vídeo agora. Se você se identificou com esses sintomas aqui, você tem que manter em mente também que o border, no início, ele não vai se mostrar uma pessoa chantagista, manipuladora, dar golpes duros na sua autoestima, mentir compulsivamente, cometer promiscuidade extraconjugal. Pelo contrário, ele vai fazer a sua autoestima ir lá nas nuvens. Ele vai mostrar uma conexão com você, que para quem é espírita já até ouviu dizer, poxa, parece uma conexão de outra vida. E ele vai fazer o bombardeio de amor, validando as suas emoções, identificando os sintomas que você tem de baixa autoestima e tentando usar aquilo para te promover. É a fase de idealização. Quanto maior a idealização, maior será a desvalorização e maior será a queda. Portanto, meus amigos, tu se identificou com o que eu falei aqui, tu se identificou com o primeiro vídeo, aprenda urgentemente a identificar uma mulher histriônica e uma borderline, porque para elas, evitativo que caiu na rede é peixe. No próximo vídeo a gente vai falar de outros temas menos técnicos e mais interessantes do que esse. A gente se vê no próximo vídeo e até a próxima!